Fala galera, e aí, como que vocês estão? Beleza? Tudo firme? Aqui, eu tava essa semana conversando já com os amigos, eles falaram assim, cara, o que aconteceu? Todos os pares deram uma bagunçada, o ouro estourou e do nada começou a corrigir. Uma coisa que eu sempre falo, e pra mim, pra mim isso é verdade absoluta no mercado, né? Estudem as áreas em que o preço está trabalhando. Isso diz tudo no mercado. Literalmente diz tudo no mercado. Às vezes o mercado ele explode, vai subindo. Só que tipo assim, as pessoas estão naquela euforia e não sabem o que fazer. Quando você tem uma estrutura, um plano de trade bem definido, você realmente entende o que fazer e como vai funcionar. Então, não tenha medo de executar, sempre esteja com o viés do tempo gráfico maior, isso é muito importante. Eu vou mostrar na tela, aconteceram algumas coisas, mas quando eu abro o gráfico, para mim, a única coisa que eu vejo é a estrutura. O mercado ele vai movendo de estrutura em estrutura. Para mim, isso faz completamente sentido, entendeu? Eu vou mostrar um aqui super simples agora, que é no USDJPY. Olha que bonito, ele vai respeitando todos os níveis de estrutura. Né? O mercado ele vem numa queda aqui, de repente ele vem e começa, ó, respeita essa estrutura, a estrutura de continuidade, aí depois ele vem, respeita mais uma estrutura de continuidade, respeita mais uma estrutura de continuidade, aqui vocês podem ver que tem uma outra pequena área de interesse onde é estruturas. Então o mercado ele trabalha buscando essas estruturas, tá vendo? Uma vez que ele rompeu essa estrutura, a gente obviamente vai ficar num viés tipo, ok, né? Vamos, aqui já seria uma ponta, uma zona onde a gente poderia buscar uma venda. Só que aqui, pronto, se você tivesse vendido aqui, teria tomado um stop, mas você tem uma próxima zona lá em cima. Você vê que o mercado ele depois sobe, vem bem devagarzinho, e quando ele rompe, ele vai embora. Então, sempre que você pensar, o trade você nunca vai fazer 100%, entendeu? Mas você tem que dar o seu melhor. Por isso que eu gosto de estruturas para estruturas. Olha que bonito. Desci o tempo gráfico uma hora, a gente tem um ombro, cabeça, ombro. A gente fala, mas não funciona. Tá aqui, ó, não funciona. Respeitou a estrutura. Depois que rompeu, foi embora. E tá agora rompendo mais uma outra estrutura. Imagina, se você pega de estrutura para estrutura, espera o mercado trabalhar, aqui você já pega um trade de 3 vezes o risco. Eu já tinha feito um vídeo antes de, né, um percentual de acerto. É óbvio que você não fica em todas as sessões e pronto, né? Mas se você se preocupar em realmente executar aquilo, que nem essa aqui eu peguei na semana passada, acho que na quinta-feira. Eu tinha pego super simples aqui, bem curtinho. Eu tinha pego exatamente isso aqui até essa máxima aqui, 3 vezes o risco. Mas eu sabia que o alvo era lá em cima, imagina, são 12 vezes o risco. Né? Obviamente eu puxaria um stop um pouquinho mais conservador, porque para esse tipo de trade de zona para outra zona extrema é bem necessário. Mas pronto, depois que o mercado chega naquela zona aqui em time menor, ele também vai lá e muda. Então quando ele muda, de novo, bate. Eu falei, é o famoso ping-pong que você sabe que funciona. Então tem gente que te vende muita coisa, né? Fala assim, mas puxa, vamos fazer o Fair Value Gap, o Order Block. O problema, gente, não está na estratégia. A estratégia não é um problema. Você tem que dominar aquilo que você realmente quer fazer, simplifica exatamente aquilo que você quer fazer e pronto. O resto, o mercado, você vai entender. Tem uma frase, não lembro onde eu escutei, mas para mim ela é muito, muito forte, que é plan the trade and trade the plan. Realmente, é você planejar aquilo. Não é que eu estou prevendo o mercado, mas eu sei que se o mercado chegar nessa zona aqui e me der essa continuidade, eu quero estar dentro desse trade aqui, entendeu? Não importa se ele voltar e romper, pronto, faz parte, estatisticamente faz parte. Mas se eu seguir exatamente aquilo que o mercado está mostrando, vai fluir. Olha o ouro, cara, foi muito bonito. Óbvio, eu tenho muitas marcações de fibra que eu gosto de visualizar. Mas imagina, quando o ouro estava acumulando aqui, ele já tinha, sabe, ele já tinha tocado numa zona, presta bem atenção, ele já tinha tocado numa zona que é um order block gigantesco, ó, Super Order Block Accumulation Weekly Area of Interest. Então tudo aqui, ó, aqui era um order block, aqui era um outro order block, dentro de área de interesse, confluindo com a área de interesse, confluindo com expansão, com a fibra de expansão, ou seja, tudo confluindo bem, entendeu? O ouro não vai derrubar tudo isso aqui agora. Ele está dentro, né, agora, obviamente, de todo esse canalzão aqui. Então, de novo, quando você tem
o seu planejamento super funciona, entendeu? Por isso que eu falo, tem gente que vai lá e queima tudo numa porrada só. Vai lá e, putz, coloca tudo naquele trade. Cara, não faz... Não vou falar que é certo, porque você com, sei lá, você com $1.000, você não vai fazer 100 mil, entendeu? Até porque você vai fazer 1% de $1.000, não, sabe, entende? Não é nada. Por isso que eu falo, pô, se você tem $1.000, hoje não coloca ele para risco. Simplesmente vem aqui, por exemplo, você hoje com $1.000, vou puxar para Funding Pips aqui. Você pega uma prova, two-step, coloca isso aqui, ó, two-step pro, e você com $1.000, cara, com $1.000 você compra uma prova de 200 mil. Esse é o poder quando você começa a entender, pô, com $1.000, você vai fazer no mês 10%. Quanto que é 10% de $1.000? Agora você compra uma prova, passa na prova, quanto você faz 10% de 200 mil, entende? Então, aí você começa a enxergar todo o seu potencial. Mas aí onde eu te falo, não precisa começar com uma de 200. Se você tem, sei lá, seus $1.000, compra uma de 10 mil, $55, e você já começa aqui a operar, entendeu? Do que colocar o seu próprio jogo, o seu próprio capital para risco. Imagina, você tem $1.000. $1.000, se você comprar essa daqui de 25 mil, você pode perder essa prova 10 vezes, entendeu? 10 vezes. E quando você passar, o seu primeiro lucro já vai ser muito maior do que tudo que você investiu. Então, quando você começa a entender o jogo, você fala, peraí. Então é assim quando eu falo, você tem que simplificar tudo. Simplifica, porque é muita história, é muita coisa. Então quando você vem pro gráfico, eu falo, simplifica, trabalha de uma extremidade para outra, entendeu? O mercado tá dentro desse range aqui, ó. Se ele tá dentro desse range aqui, cara, eu só quero trabalhar dentro desse range. Eu quero pegar aqui e vou sair nesse próximo range aqui em cima. Pronto. Se o mercado expandiu mais, melhor, tá? Mais, melhor. Mas pronto, agora se ele ficou aqui dentro, você já sentiu que ele vai quebrar? Cara, quando ele quebra, espera ele voltar. E daqui você já entendeu que ele quebrou. Qual que é o próximo alvo? Lá embaixo, onde o mercado foi. Olha isso. Entende? Então, quando você começa a simplificar, você entende que, peraí, estou vendo de uma forma completamente, né, distorcida, porque você começa a enxergar o gráfico, quando você vê exatamente assim, você fala assim, poxa, realmente é simples, é muito mais simples do que aquilo que realmente eu estava visualizando, porque é mais simples. O problema é que as pessoas vão olhar aqui, ó, 1 minuto, e quer olhar exatamente isso aqui, só que isso aqui não conta história, entendeu? Tem gente que faz muito bem 1 minuto, mas isso aqui não conta história, porque no 1 minuto isso aqui está lateral. Mas se você pegar 5 minutos, 15 minutos, isso aqui já é, olha essa expansão, isso aqui não é lateralidade, entendeu? Olha esse movimento. Então assim, sempre veja o big picture e desce o time frame para execução, sabe? Porque isso vai te ajudar demais. Vai te ajudar demais. Pronto, era para ser um vídeo super rápido, porque tinha muitas pessoas falando o que aconteceu com o mercado e tal, muita gente perdeu dinheiro e não sei o que. Eu prefiro perder, de verdade. Eu prefiro ir lá, comprar 10 provas, entendeu? Queimar 9 e passar em uma, do que colocar meu próprio capital 100% ali e perder o capital e depois ficar ali chorando, chupando o dedo, entendeu? Então faz parte. Saiba que é um mercado onde você vai perder dinheiro, você tem que controlar o emocional. A estratégia, ela assim, ela funciona, todas as estratégias funcionam. Já assim, a parte de data, ela já foi validada, quase todas as estratégias foram validadas por muitas pessoas. Só que o que falta é a parte emocional, é a parte de revenge trading, que você perdeu, você quer lá fazer, acabou, paciência. Ou, ai meu Deus, poderia ter segurado mais, poderia, mas paciência, entendeu? Paciência, já foi, você já fez seu profit. Eu sempre falo, melhor lucro é aquele lucro que está no bolso. Ponto. Acabou. Então, basicamente é isso. Agora trazendo uma outra coisa, toda sexta-feira eu vou avaliar os loss que as pessoas tomaram durante a semana e vou passar uma visão por que eles tomaram, né? Eu vou até adiantar um aqui que mandaram do GBP, EuroGBP. Só para vocês entenderem, quando eu falo a nível estrutural, imagina, a pessoa vendeu aqui. Óbvio, o gráfico dela não está marcado como o meu. Ela vendeu basicamente aqui. Basicamente aqui. Está errado? De novo, não está. Saiu de uma estrutura para outra. Só que o que eu vejo aqui, né?
como o mercado ele chegou aqui, hora alguma, se você olhar em 4 horas, desculpa, quando você olha aqui em 1 hora, você vê que essa zona aqui, ele segurou. Então, se o preço segurou bastante aqui, você pode dar a entender, ok, eu vou puxar uma FIBO dessa impulsão aqui. Você vê que o mercado, dentro aqui, obviamente, segurou da 50 e explodiu. Então, você precisa de confirmações extras, né? Nesses casos, assim, o mercado chegou, aí você vê que ele vem caindo, meio que fazendo um ABC, DE, sei lá, um movimentinho mais corretivo devagar e do nada ele explode. Ou entrou notícia, entrou 300 mil coisas, pode ter acontecido, entendeu? A lógica não está errada, entendeu? Por exemplo, aqui, uma boa execução. Mas quando você está tendo um movimento muito forte de impulsão, você tem que ficar ligado, porque hora alguma que o mercado, ele de fato rompeu, né? Por exemplo, mentira, aqui ele rompeu, né? Mas deixa eu ver em 4 horas. Pronto, em 4 horas ele segurou. Então, isso aqui não era venda ainda, né? Se eu olho o mercado aqui em 4 horas, o mercado chegou aqui, veio para cá, pronto. Ele só realmente segurou no que ele tinha que segurar e subir, porque ele tinha algo mais para cima. Dá para vender aqui? Dá, só que é o que eu falo, protege o operacional. Protege sua operação. Se você entrou, desculpa, né? Você entrou aqui e sai aqui, cara, maravilha, aqui você já está fazendo 1 para 3. Desculpa, você está arriscando 1 para fazer 1.3. Andou até aqui, protege a operação. Se o mercado voltar, você já saiu com um pouco de profit, mas pronto. Pelo menos você não toma esse loss gigantesco. Então eu vou fazer umas avaliações assim, até para ajudar algumas pessoas. Porque não é que eu sou o dono da verdade, mas é legal passar uma visão também que as pessoas não estão tendo. Assim também como eu tomo um monte de loss. E faz parte, estatisticamente falando, temos que tomar loss. Mas, de novo, o nosso loss não pode ser maior do que o nosso take. Sempre. Entendeu? E, de novo, mais uma vez, não coloquem o próprio capital. Entendeu? Não coloquem o próprio capital. Colocar o próprio capital era o que as pessoas faziam antigamente. Não existiam as prop firms, não existiam nada da tecnologia que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma incrível empresa chamada Funding Pips. Assim, é um absurdo. Eu já mostrei. Para mim sempre foi, desde que eu comecei. Acho que a minha primeira. Vou até mostrar aqui. Peraí. Tinha cortado ali o vídeo, mas eu vou mostrar uma coisa. A Funding Pips foi a primeira. Eu tinha pesquisado muito, eu tinha pesquisado demais. Eu pensava assim, qual que é a melhor prop firm que existe no mercado? E aí, no passado, já me mostrava que era a Funding Pips. Então tá aqui para comprovar. Eu não passei nessa prova, eu queimei ela. Se eu não me engano, eu gastei ali $400 agora não vou lembrar, mas acho que foi os $400 numa prova de 100 mil, de one step, uma fase só. E aí, comprei ela em 25 de novembro, logo após o meu aniversário, em 2024. 9 de dezembro eu perdi. Mas pronto, é porque eu não fiquei atento na parte de, onde está aqui, limite máximo de perdas diárias excedido. Isso em 2024. Óbvio, a conta tava já com profit e tudo, mas é o que eu falo, quando eu cheguei até 106, que legal, eu nem lembrava, faltava quase 3% e meio para passar nessa prova aí. Mas de novo, essa é a jogada interessante, sabe? Eu não tinha 100 mil para operar, entendeu? Mas eu conheci as empresas de funding, e quando eu pesquisei, eu falei, cara, eu quero Funding Pips. E, bom, vai e vem. Graças a Deus, hoje eu tô com eles, eu tenho max allocation de $300 mil hoje com eles. Uma é a Two-Step Pro deles, e uma outra 100k instantânea. Você consegue fazer pagamento de retiradas bi-weekly, e quando você passar na prova, eu tô até preparando um outro conteúdo de passar a prova tudo direitinho, né, parte de mentalidade, tudo. E assim que passar na prova, eu vou subir um vídeo legal pro YouTube, e depois eu vou, enfim, criar um canal onde eu vou querer ajudar pessoas também a passarem as provas, para elas entenderem como funciona, e pronto, é isso. A parte de risk management, que eu acho que é uma coisa muito importante, poucas pessoas falam, que para mim uma das melhores estratégias é essa. Você pode ter qualquer estratégia que te dê lucro, mas se você não sabe quanto você está colocando e o quanto você pode perder, você realmente vai perder, entendeu? Você tem que ter uma boa estratégia, tem que ter uma ótima mentalidade, mas você tem que ter um plano de trade, entendeu?
o dinheiro não é seu, tá? Então presta atenção, o dinheiro é de uma empresa que está confiando em você, nas suas habilidades. Ou seja, tem um plano. Qual que é o meu plano? Eu vou bater na meta de 0,5% dia, entendeu? 0,5% dia. 5 vezes na semana são 2,5%. Durante um mês são 10%, entendeu? São 10% de uma conta de 100 mil, você está falando de 10 mil dólares por mês, você está falando de 10% de uma conta de 20 mil, são 20 mil dólares, ou seja, tem um plano. Não se preocupe em pegar um trade e fazer 3%, 6%, tem um plano. Chegou em 0,5%, chegou em 1%, move o seu stop, deixa bem colado ali. Se o mercado andar, pagou mais, maravilha. Se não, se te tirou no 0,5%, tirou no 1% e tá ótimo, entendeu? Você está operando com o capital de uma empresa. Saiba isso, entendeu? Pronto, é isso. Basicamente é isso. Sexta-feira eu volto com outro vídeo bem legal aí dessas análises. E pronto, é isso, tá bom? Grande abraço e obrigado, gente.